Eu quero dizer, assim, que conheço Bashar. Já falei isso, mas como entrou muito mais gente depois, eu conheço Bashar desde setembro. É muito pouco tempo? Sim, é muito pouco tempo. Mas eu tenho estudado praticamente diariamente. Estou conhecendo Bashar e já estou passando o que eu aprendi dele, que é muito prático e útil. É isso, essa é a palavra, é útil, mas é útil praticamente, não é útil apenas filosoficamente. Né? Eu venho de muita história, de muita coisa útil filosoficamente, mas que eu não consigo colocar na vida prática de uma maneira assim tão simples como Bashar nos ensina. Ele abre realmente uma janela diferente. Estou falando de um grande paradoxo. Nós prezamos demais a nossa mente racional e a gente coloca a mente racional como nossa guia infalível. E ela não é? Ela é limitada. Ela não tem o alcance que tem a nossa mente superior. Mente física e mente superior é tema para outra oportunidade, que também é um tema maior. O que eu quero dizer é que a gente é muito racional, tenta ser, pensa que é, mas a gente está à margem de descobertas que simplesmente mudam a nossa percepção do mundo, sem trair o que pensamos de Deus, sem trair o que pensamos de Jesus, sem machucar as religiões assim num primeiro momento. Por quê? Porque tudo são avanços, né? A gente não pode considerar que o que sabíamos há 10 anos seja a mesma coisa do que sabemos hoje. Tudo está num processo de evolução. E com essa descoberta fantástica do micro, né, das leis desse mundo microscópico, olha, viver à margem disso é o que eles tentam manter. Porque a verdade sempre é velada em nome de interesses. Isso aí a gente sabe, né? Desde que o mundo é mundo, né? E é assim até no meio científico mais, o cerne ali, né? Os cientistas mais importantes, tanto que Max Planck teve a felicidade de colocar uma frase assim que esclarece muita coisa pra gente. Ele disse que a física avança de funeral em funeral. Quando morre, quando aquela comunidade fechada, mais conservadora de cientistas desencarna, a nova geração já é mais aberta, já solta alguma coisa. É complicado, né? Mas voltando, Bashar fala de fora, ele está de fora, ele é um extraterrestre, né? Daryanka, ele canaliza toda essa informação. Daryanka é um cara contemporâneo nosso. E falando de fora, ele aponta, sem peia na língua, né? Sem peia na língua, ele aponta o mundo como ele é. Embora, segundo já ouvi também de Daryanka, que Bashar não pode falar para nós mais do que 5%. Primeiro que a gente não aguentaria e também que o próprio Anka não suportaria uma energia maior do que essa. É desse jeito. Mas, gente, como cristã que sou, eu vou aprendendo muito mais sobre Cristo com o Balde e com Bashar e com os metafísicos, como considero também o Bashar. Mas é claro, não se perde a ideia principal de Cristo como nosso guia, né? Como nosso modelo, como aquele que ilumina o caminho e diz, é por aqui, né? Isso não se perde. Mas tanto o Balde quanto o Bashar têm um olhar muito especificamente voltado para o funcionamento orgânico do universo, científico, né? E isso ajuda muito a gente a perceber a nossa função aqui. E é exatamente essa visão mais dilatada do universo, de como tudo isso funciona, das leis, não só agora as de Newton, mas também as do mundo, das partículas. Com todo esse novo panorama, né, que foi desvelado, é possível então a gente dar o salto. E é o que Bashar fala. A gente passar de vítima kármica, por exemplo, para deuses criadores, que era o que Jesus tanto quis falar, mas naquele tempo, como é que a gente ia entender? Então, gente, me perdoe esse áudio um pouquinho mais longo, mas eu precisava trazer um pouco de base, porque eu não sei, me desculpem, eu não sei lançar uma receita de bolo sem um mínimo de sustentação por trás delas.
E Bashar, ele é muito direto, sim, mas se a gente pegar certas frases dele, sem um mínimo de conhecimento da estrutura, né, que nem estou trazendo aqui agora não, estou só falando de como eu estou percebendo as coisas, né, e dizendo que há uma estrutura, né, mas se a gente pegar as frases deles, assim, soltas, desconectadas, descontextualizadas, qualquer um de nós, com certeza, vai dizer assim, esse cara é louco. Então vamos lá, tá tudo conectado. É claro, eu não dou garantias nenhuma da idoneidade de Derianka e de Bashar, de nada disso, nem de Ubaldi, de nada, de nenhum livro escrito. Quem sou eu? Quem somos nós, né? O que eu trabalho é com coerência e com uma visão da estrutura mais profunda. E se as coisas que vou aprendendo não machucam essa estrutura, eu dou muito crédito. E se machuca, eu vou ver o que é, porque talvez a estrutura tenha algum erro, porque a gente está em evolução, aprendendo. Mas por enquanto, Bashar está sendo muito interessante para mim. Mas não só ele. Eu criei esse mural falando de Bashar, como poderia criar outro falando de Ubaldi ou de qualquer outra coisa. Então, assim, não sou fã de carteirinha, assim, translocada, apaixonada por Bashar, não. Mas realmente reconheço. Ele traz muita coisa boa. E hoje vou trazer pra gente a fórmula. Parece simples, mas é poderosa. Ele diz que é, e eu estou aplicando. E percebo em mim, assim, uma leveza muito maior daquela que eu tinha antes. Grande abraço.